Hoje a gente vai fazer essa modelagem aí, o desenho e a pintura em guache. Eu começo fazendo essas marcações do eixo de simetria, que a gente pode ver que o desenho dela é bem simétrico e os traços também são bem simples. E eu percebi que o rosto dela é cerca de 1/3 do tamanho dela todo, o rosto mais o chapéu, né? Aí fiz esses arcos aí significando os braços dela e alguns arcos aí, essa golinha dela também é um pouquinho arredondada e a parte do vestido que é uma reta levemente arredondada, tanto do lado quanto embaixo, né? Eu vou fazendo essas marcações e a partir delas vou detalhando cada vez mais. Não ficou assim perfeito e tal, mas dá pra ver bem que é ela e eu gostei bem do resultado. O importante é a gente nunca deixar de treinar, nunca deixar de exercitar e confiar no processo, confiar que vai dar certo. Peguem assim desenhos mais simples como esse para ir aprimorando cada vez mais o traço de vocês. Assim como ela, existem outros desenhos animados que tem personagens até que vocês gostem, que ajuda muito a gente ganhar segurança no nosso traço. E eu também sempre toco muito no ponto de você ter esse olhar para as proporções, né? Como eu disse aí, do tamanho dela em relação à cabeça. Eu pego alguma coisa assim de referência e eu percebo como eu posso fazer, né? Como eu disse que o rosto dela com o chapéu é cerca de 1/3 do tamanho total. Na verdade dá um pouquinho mais, mas aí a gente vai fazendo essa proporção. A gente tendo isso em mente facilita bastante. Aí o rostinho dela foi a parte que eu achei mais complicadinha e que achei que não ficou tão parecido. O resto eu achei, né? A proporção do rosto dela era um pouquinho mais larga, eu fiz um pouquinho mais quadrado, mas dá pra ver bem que é ela e é isso que importa, né? Aí fiz o lacinho bem simples, 2 retas, né? E agora eu vou fazer o rosto dela, que também é bem simples, né? Pode prestar atenção nisso. Aí eu vou apagando até ver se dá mais ou menos certo, mas ainda não ficou exatamente proporcional. Mas desenho é isso, é a gente cada dia mais tentar e não desistir. Eu sempre digo que quando eu faço um desenho, eu percebo que eu errei, olha, analiso criticamente, percebo que eu errei e conserto no próximo, mas sempre termino. Aí eu não gravei a parte de contornar, né? E agora vamos para a pintura. Estou pintando com as guaches da Staedtler, de 12 cores. E agora vou fazer a mistura de pele dela. Ficou um pouquinho queimada? Ficou. E porque provavelmente eu deveria ter adicionado um pouco mais de branco ou um pouco menos de laranja. Mas a gente vai fazer que ela foi pra praia, né? Eu misturei como a pele no caso, para misturar a cor, eu peguei o tom de laranja mais um tom de azul claro, porque a partir daí clareia como eu precisaria e também já tinha o tom de azul. Como eu tinha essa tinta azul claro, foi ótimo para mim para fazer a pele. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre mistura de cores para vocês, para verem tanto o óbvio que a gente já sabe, quanto dicas que podem e são muito valiosas para a gente na hora da pintura. Se vocês quiserem esse vídeo, deixa aí nos comentários para eu fazer. E iniciei a pintura dela. A maior parte dela é amarelo
E eu uso a tinta, eu gosto de usar ela um pouco diluída. Essa guache da Staedtler, ela é um pouco mais densa que essas outras escolares que a gente vê por aí. Então eu gosto de usar ela um pouco diluída. Eu gosto de diluir um pouco porque a tinta desliza melhor sobre o papel. Então a gente tem que saber usar isso a nosso favor, né? Não pode diluir demais, porque senão tira a característica da guache de ser mais opaca, mais uniforme. E se diluir de menos, se ela ficar muito densa, então fica um pouco de textura na tinta. Se for isso que você quer, tudo bem, ótimo, e fica muito bonito também, mas no caso não era o que eu queria. Então, na sequência, eu fiz o lacinho dela, troquei de pincel, porque aí é uma areazinha menor, que eu precisaria ter mais cuidado, então a pontinha fina me ajudou. Aí nas partes amarelas usei um pincel chanfrado pequenininho, mas bem mais largo que essa ponta fina, né, porque assim eu consigo cobrir a área mais rápido. E outros lugares pequenininhos, aí como no chapéu e no lacinho, eu fiz com o pincel de ponta fina. Então, pintei o cabelinho de laranja, como na referência. E depois a gente vai ver que eu pintei a sombra do cabelo dela, né? Que faz a sombra do chapéu no cabelo. Fiz ela de vermelho, para dar esse contraste. O laranja também já tinha pronto na caixinha, então foi tranquilo. E todos eu diluí um pouquinho para deslizar melhor, como eu já falei. Para a sombra do chapéu e do vestido, essa parte amarela, eu usei esse tom de amarelo ocre, que também já veio na caixa, não é tão comum assim, porque é uma cor que não é tão utilizada por crianças, né? Mas veio e é ótima. Eu particularmente nas minhas pinturas uso bastante ocre, e para fazer sombra do amarelo é a cor perfeita. Então fiz isso no chapéu e também a mesma coisa na roupa. Observando bem a referência para colocar a sombra nos lugares certos. Nesse caso tinha a referência, né, que é um personagem que já existe e tudo mais. Mas se for um objeto, tal, que você estiver desenhando, ou uma pessoa, ou um personagem que você está criando, você vai ter sempre que olhar de onde a luz está vindo e onde a sombra vai ser projetada. No lacinho aí, pintei novamente com preto, porque não tinha ficado a cor certa como eu queria, ainda estava um pouco menos preto do que eu desejava, e apliquei de novo. Fui aplicando aí a sombra no rostinho e nas perninhas dela. Escureci um pouquinho o tom da pele para fazer isso, e também usei um pouco do preto super diluído para ficar assim igual uma aquarela, para fazer a sombra da meinha, que é um detalhezinho bem pequenininho, mas faz diferença também, né? Apliquei o vermelho já no cabelinho dela, foi a última coisa que eu pintei, e a gente percebe que aí após seco ficou algumas partes que estavam antes contornadas com preto bem vivo, ficou um pouco apagada. Isso acontece por conta da opacidade da guache. O que é opacidade? Ao contrário da aquarela, que é transparente, a guache é opaca. Significa, por exemplo, que tem a tinta preta, ela passa por cima e a tinta some, né? Não tem transparência. Uma coisa opaca é que não existe transparência. Aí avivei todo o contorno.
a gente pode ver como realmente deu mais vida a nossa pintura. Faz toda a diferença. Às vezes eu faço isso até na aquarela, que a minha aquarela é um pouquinho opaca, um pouco, mas é. Então, quando eu faço desenho assim de personagens, tudo que são contornados, eu gosto sempre de dar essa retocada. Inclusive eu fiz isso lá no do Scooby-Doo, que foi acho que foi o último que eu postei, né? Então, fica aí vocês com o resto do processo e com ela pronta logo mais. Lembrem de curtir e se inscrever no canal para me dar esse incentivo para estar sempre gravando vídeos e trazendo aqui para vocês. Fiquem agora com o resultado.